Autobots é uma equipe formada por estudantes da UFMG que desenvolve robôs para competir na CBR, Competição Brasileira de Robótica. A mecânica ela é meio que a parte toda estrutural do robô, então desde a base, o braço, a gente primeiro projeta qual deve ser a melhor forma para o robô ficar de pé. É como se a mecânica fosse o músculo e o esqueleto do robô. A eletrônica, aí ela é mais como se fosse o coração do robô, que ela vai meio que montar todos os circuitos para que essa parte mecânica consiga funcionar. A eletrônica, ela vai cuidar dos sensores, dos motores, da bateria, do Arduino. Ele é como se fosse um computador, só que muito menor, com uma capacidade bem menor, mas ele serve mais para enviar sinais para os motores, receber sinais dos sensores e para fazer o contato com a navegação. A navegação é como se fosse o cérebro do robô, o cérebro e os olhos. Então, vai pegar toda essa parte dos sensores, da câmera, o Arduino, e vai tentar montar uma estratégia para o robô se locomover, para o robô capturar os blocos, para o robô identificar os blocos. Então, a gente se divide assim na parte técnica. Para participar da CBR, as equipes precisam escolher uma categoria de competição, como a RoboCup Home, para robôs que realizam atividades domésticas pessoais, ou a RoboCup Soccer, campeonato de futebol de robôs. A categoria escolhida pela Autobots é a RoboCup Work, que tem como objetivo o desenvolvimento de robôs para a área industrial. A área de indústria é a parte da robótica que mais tem investimento nos últimos anos. Então, a gente meio que já direciona para os nossos membros um conhecimento voltado para o mercado de trabalho e para a parte acadêmica. A gente passa primeiro por uma parte de pré-produção do robô, antes mesmo do edital sair. Porque como a gente já está na RoboCup Work, a gente tem uma ideia de como o robô deve ser baseado nos anos anteriores e nas competições internacionais. Então o desafio a gente já sabe que vai ter que ter um manipulador e uma base móvel. Então a gente começa a pesquisar formas de como que a nossa base móvel pode ser mais rápida, mais leve e se mover em todas as direções. Qual que é o melhor braço para a gente capturar os objetos? Então a gente começa a pensar dessa forma e aí a gente já começa uma produção do braço, uma idealização e a gente vai fazendo alguns testes baseados no que a gente sabe sobre a competição como um todo, sobre os conceitos da competição. Depois a gente espera o edital sair, porque o edital vai ter toda uma parte técnica, quais sensores a gente pode ou não pode usar, como que vai ser a arena, porque o tamanho pode mudar. Então, ano passado tinha acho que 3 por 5 metros, nesse ano a arena pode aumentar, o que deixa mais difícil. Então a gente vai mudando mais a estratégia do robô, mas sempre tem uma base. Depois desses ajustes, a gente tem 3 meses para a navegação poder testar o robô numa arena que a gente simula. Então essa simulação ela pode ser tanto virtual quanto presencial também. A gente pega alguns blocos específicos, alguns objetos, espalha durante a arena e a gente já solta o robô totalmente físico para fazer o teste. Quando chega na competição, a gente já está com o robô totalmente testado. O robô, a gente começa a construção dele desde o zero. Então a gente mesmo cria as estruturas mecânicas dele, tanto o suporte da base, o manipulador, a gente também imprime ele, a gente faz tudo, a confecção, né, os desenhos 3D e também a impressão dele. Algumas peças a gente acaba comprando, então, por exemplo, a gente comprou uma base de alumínio para a gente mesmo recortar, fazer os rebites, parafusar os suportes dos mancais dos motores. A gente acaba também comprando, que é impossível, os rolamentos e os acoplamentos para os motores também. O braço, a gente pegou um projeto já pronto e remodelou ele para fazer a impressão 3D dele. Esse eu acho que é o nosso diferencial da nossa equipe, que, tipo assim, acaba que tem muitas outras equipes, de fora principalmente, que eles compram essa parte do hardware do robô todo pronto. Então, tipo assim, o que eles acabam fazendo é só a navegação do robô, é só, tipo assim, como que o robô vai pensar para funcionar. Então, eles não chegam a construir essa parte do zero, que eu acho que é o mais legal assim, na nossa equipe, que a gente tem que realmente pensar, desde a mecânica da eletrônica, como que essas duas coisas vão se misturar no robô para a construção dele. Aqui no Lips a gente faz impressões 3D, que são a maior parte das peças do robô, tipo esse aqui é o mancal, que vai ficar entre a chapa, a base de cima e a base de baixo. Ela é bem resistente, ela é feita aqui com o PLA. A gente usa o ROS,
que é o Robot Computation System, é um sistema operacional só de robôs, praticamente, feito para essa área da indústria. Basicamente é onde a gente constrói a lógica do robô. Então a gente faz uma descrição em nível de programação, então uma linguagem que só a máquina entende, de como vai funcionar o robô. Em Python, eu vou escrever lá que, tipo assim, o sensor é um lidar, ele identifica a distância de um ponto ao outro. Ele vai pegar essa distância e a gente vai falar assim, pô, se tiver a essa distância da mesa, você vai parar, porque a gente não quer que o robô bata na mesa. A gente vai pegar a mesma coisa com a câmera. A câmera, ela vai ter uma linguagem de programação, um algoritmo de programação para identificar que ali tem um determinado bloco, que ali tem um determinado objeto, para a gente falar para o manipulador, também usando a linguagem de programação, para ir até aquele bloco e pegar ele. Os estudantes de graduação interessados em fazer parte da equipe passam por uma entrevista, na qual são identificados o perfil dos candidatos e suas possíveis áreas de atuação na Autobots. Depois, eles participam do trainee, um processo de qualificação que dura cerca de 3 meses. No trainee, a gente realmente aprende para aquela área que a gente passou e teve mais interesse de entrar. Aí, como a minha área foi eletrônica, a gente aprendeu sobre protoboard, sobre motor de passo, coisa que a gente realmente vai usar para construir o robô e participar realmente da equipe. E cada semana, a Laura, que é a diretora da eletrônica, ela passava um tanto de material para a gente estudar. E, por exemplo, essa semana a gente vai estudar motor de passo, a gente vai estudar driver 8825. E aí eles passavam os materiais, vídeo no YouTube, aula, slide, essas coisas. E aí a gente estudava pela semana e na sexta-feira a gente encontrava e fazia uma prática. Uma prática que durava assim, umas 3 horas, mais ou menos. E cada pessoa tentava fazer o que aprendeu, de acordo com o material da semana. E aí, por exemplo, a primeira prática que a gente teve foi de semáforo, só para aprender a mexer com protoboard, com LED e com Arduino mesmo. E aí o material foi Arduino, a gente simulou no Tinkercad e na sexta a gente montou os semáforos e fez eles funcionarem com uma certa lógica. E aí cada semana era uma coisa diferente. O conhecimento ele é meio que na marra, assim. Você vai aprendendo, vai quebrando a cara, vai vendo os erros que vão acontecendo, os acertos. A gente aprende muito com isso. Tem uma conversa muito boa também com os membros mais velhos, os membros que já saíram, o pessoal que ainda está dentro, mas que tem um conhecimento maior. E nisso você aprende pra caramba, porque eu entrei na parte da mecânica e hoje eu sou capitão, né? Mas até chegar nesse caminho, eu tive aprendizado na área da eletrônica, na área da navegação. Então, meio que você vai absorvendo de tudo. Quanto mais você se esforça, mais tempo você fica na equipe também. Então, assim, meio que eu não sei ser aluno da FMG sem estar na Autobots.